Imagine estar em um dia comum de trabalho, e de repente, se deparar com algo que pode mudar a história para sempre. Um fóssil escondido por milhões de anos surge inesperadamente, desafiando o conhecimento científico. O que aconteceu para que aquela relíquia permanecesse tão bem preservada, esperando para ser encontrada? Embarque nessa história emocionante agora. E se você já conhece o nosso canal, e quer nos ajudar a continuar te emocionando com mais vídeos, peço que nos ajude apertando o botão de gostei. Vamos ao vídeo. Em um dia típico de trabalho, o operador de máquinas, Carlos, estava na sua rotina diária em um canteiro de obras no interior do estado. O trabalho era tedioso, mas necessário. Ele precisava remover uma grande quantidade de pedras para atingir as camadas mais profundas, ricas em argila e areia, que seriam usadas em diversas construções. Aquele local específico era conhecido por seus vastos depósitos de materiais que poderiam ser usados tanto na infraestrutura quanto na indústria de petróleo. Carlos operava sua escavadeira com precisão, cortando através de camadas de pedreiras que haviam se formado ao longo de milênios. A cada carga retirada, ele observava atentamente a composição do solo, uma tarefa que fazia parte da sua rotina. Em meio a essa monotonia, algo incomum chamou sua atenção. Ao abrir mais uma camada na escavação, ele percebeu que a cor e a textura da rocha eram diferentes do que ele estava acostumado a ver. Intrigado, Carlos desligou a máquina e se aproximou da rocha para inspecioná-la mais de perto. Ao pegar um pedaço do material, ele percebeu que havia algo muito diferente naquela rocha. Ela não se assemelhava em nada ao material que ele vinha removendo até então. Ao virá-la em suas mãos, Carlos notou uma forma peculiar na superfície, algo que o fez acreditar que aquela descoberta poderia ser algo realmente significativo. Sem perder tempo, Carlos levou a rocha ao seu supervisor, José. A empresa em que trabalhavam tinha permissão para realizar operações de escavação na área, mas havia uma condição no contrato que os obrigava a notificar as autoridades caso encontrassem algo de valor histórico ou científico. Ao observar a rocha, José ficou tão surpreso quanto Carlos. Isso parece algo realmente importante. Ele disse, com um tom de voz sério. Acho que precisamos ligar para os especialistas. Com a aprovação de seu supervisor, Carlos fez a ligação que paralisaria todo o trabalho no local. A espera começou. Após horas, um carro apareceu no canteiro de obras, em contraste com o gigantesco maquinário em volta. Os outros trabalhadores se agruparam em volta do veículo, curiosos sobre o que estava acontecendo. A pessoa que desceu do carro era Maria, curadora de um museu de paleontologia no estado. José a levou diretamente até o local onde a escavadeira de Carlos havia parado, com a rocha ainda presa na pá da máquina. Maria quase não conseguiu acreditar no que estava vendo. A rocha que Carlos havia descoberto parecia ser um fóssil de dinossauro. Embora ela não pudesse ter certeza naquele momento, a possibilidade era extremamente excitante. Maria agradeceu à equipe pela diligência e pediu que a avisassem caso encontrassem algo semelhante no futuro. Enquanto a equipe de Maria isolava a área, as operações de escavação foram suspensas por 2 dias. Os cientistas passaram esse tempo examinando os escombros com extremo cuidado, sem o uso de maquinário pesado, para garantir que nada de valor fosse danificado. O processo foi lento e meticuloso. Cada pedaço de pedra ao redor do fóssil era potencialmente uma pista importante sobre a vida e a morte daquele antigo ser. Após a remoção das rochas ao redor, o fóssil e seu entorno imediato foram cobertos com gesso para mantê-los intactos. Não havia margem para erro. A operação exigia precisão e paciência. Quando finalmente conseguiram isolar o fóssil, ele foi preparado para ser levantado em um único bloco. No entanto, algo deu errado. A rocha, que havia permanecido intocada por milhões de anos, era mais frágil do que parecia. Durante o levantamento, o bloco se partiu, o que foi um golpe desanimador para todos os envolvidos. Será que o precioso achado estava arruinado? Sem perder tempo, Maria e sua equipe transportaram o fóssil fragmentado para o Museu de Paleontologia, onde começaria um trabalho árduo de restauração. O museu, batizado em homenagem a um dos primeiros paleontólogos do país, tinha uma longa tradição em pesquisas sobre fósseis. Com uma coleção impressionante, incluindo fósseis de dinossauros encontrados em várias regiões do país, o museu era um centro de referência para estudos paleontológicos. No museu, o fóssil descoberto por Carlos passaria anos sendo minuciosamente estudado e restaurado. A primeira parada seria a oficina do técnico em paleontologia, Marcos. Ele dedicaria os próximos 6 anos de sua vida a desvendar os mistérios daquele fóssil.
Usando ferramentas delicadas, Marcus foi removendo cuidadosamente os sedimentos ao redor do fóssil. Cada movimento de sua mão revelava mais detalhes da criatura, que havia ficado presa na rocha por tanto tempo. Foram necessárias mais de 7.000 horas de trabalho até que o fóssil fosse completamente liberado de seu sarcófago de pedra. Quando finalmente foi revelado, ficou claro que aquele era um achado sem precedentes. A incrível preservação do fóssil permitiu que os pesquisadores tivessem uma visão rara e valiosa de como aquele dinossauro viveu e morreu. Aquela descoberta extraordinária renderia a Marcus uma honra rara no mundo da paleontologia. O reconhecimento por seu trabalho meticuloso e dedicado. O fóssil, apelidado de Escudo do Norte, devido à sua origem geográfica e às características de sua espécie, se tornaria um dos achados mais importantes já feitos na história do país. A jornada daquele dinossauro, desde o fundo de um mar pré-histórico até o museu, era apenas o começo de uma série de revelações surpreendentes. O fóssil descoberto por Carlos e restaurado por Marcus era, de fato, algo impressionante. Mesmo com as primeiras análises, já era possível perceber que aquele dinossauro era diferente de tudo que os paleontólogos haviam encontrado antes. Ele possuía características únicas, como grandes espinhos nos ombros e uma longa cauda, o que indicava que poderiam estar lidando com uma nova espécie. A equipe de pesquisadores do museu, liderada por Maria, começou a investigar as particularidades do fóssil. A primeira questão que surgiu foi: como um dinossauro terrestre havia parado no fundo de um antigo mar? Os cientistas acreditavam que, durante o período em que o dinossauro viveu, o país ainda estava em processo de separação do supercontinente Pangeia. Naquela época, o território do país era dividido por vastos mares internos, que poderiam ter sido responsáveis por transportar o corpo da criatura para onde foi encontrado. Outra questão intrigante era a excepcional preservação do fóssil. Ao contrário de outros fósseis encontrados, que frequentemente estavam danificados pelo tempo, aquele parecia quase intacto, como se tivesse sido congelado no tempo. Aquilo permitiu aos paleontólogos um raro vislumbre de como o dinossauro realmente parecia em vida, incluindo a textura de sua pele e a disposição de suas placas ósseas. Ao estudar a composição das rochas ao redor do fóssil, os cientistas descobriram que a preservação excepcional poderia estar relacionada a um processo químico raro. Certos minerais, presentes no solo onde o fóssil foi encontrado, haviam se acumulado ao redor do corpo do dinossauro de uma maneira única, formando uma espécie de casulo protetor que manteve o fóssil quase intacto por milhões de anos. Aquele processo, conhecido como concreção, é extremamente raro e só ocorre sob condições geológicas muito específicas. Com o fóssil protegido por esse casulo natural, a equipe de Maria conseguiu extrair dados valiosos sobre o estilo de vida do dinossauro. Ao analisar o conteúdo fossilizado de seu estômago, os paleontólogos descobriram o que ele havia comido em sua última refeição. Isso não apenas revelou o tipo de vegetação que existia naquela época, mas também forneceu pistas sobre a estação do ano em que o dinossauro morreu e as condições climáticas da época. Aquelas descobertas foram de grande importância para a paleontologia, ajudando a expandir o conhecimento sobre os dinossauros que habitavam a região há milhões de anos. A equipe também descobriu que o fóssil havia sido encontrado de cabeça para baixo, uma posição incomum para um dinossauro terrestre, o que levantou ainda mais perguntas sobre como ele havia parado naquele local específico. Com base naquelas informações, Maria e seus colegas começaram a criar teorias sobre as possíveis circunstâncias da morte do dinossauro. Eles acreditavam que ele poderia ter sido arrastado por uma correnteza poderosa até o fundo do mar, onde seu corpo foi rapidamente coberto por sedimentos, preservando de maneira tão excepcional. À medida que os estudos avançavam, a equipe do museu percebeu que o dinossauro pertencia a uma nova espécie, que nunca havia sido identificada antes. Eles decidiram nomeá-lo de Escudossauro, em homenagem à sua impressionante armadura natural e ao estado de preservação que o tornava um verdadeiro escudo do tempo. Os estudos sobre o escudossauro abriram novas possibilidades de pesquisa. Com a ajuda de tecnologia de ponta, os paleontólogos puderam reconstruir digitalmente o dinossauro, simulando seus movimentos e comportamento. Isso permitiu que eles entendessem melhor como ele se locomovia, qual poderia ter sido sua velocidade máxima e como suas placas ósseas o protegiam de predadores. Uma das maiores descobertas, no entanto, veio do estudo detalhado da pele fossilizada do dinossauro. Ao analisar pequenos fragmentos de pele, os cientistas encontraram traços de pigmentos que indicavam que o escudossauro tinha uma coloração marrom avermelhada. Essa foi uma revelação surpreendente, já que a cor dos dinossauros sempre foi um mistério para os paleontólogos.
Até então, a aparência dos dinossauros era baseada apenas em suposições, mas o escudossauro ofereceu uma pista concreta sobre sua coloração. Aquela descoberta fez com que o fóssil se tornasse ainda mais valioso para os estudos paleontológicos. Pela primeira vez, os cientistas podiam dizer com alguma certeza como era a aparência de um dinossauro, não apenas em termos de estrutura óssea, mas também em termos de cor. Isso abriu novas portas para a pesquisa, permitindo que os paleontólogos revissem outras descobertas anteriores à luz dessas novas informações. Além de tudo isso, o fóssil também continha um último segredo. Dentro do estômago fossilizado do dinossauro, os cientistas encontraram vestígios de plantas que indicavam que ele havia morrido durante a primavera. As plantas estavam em um estágio específico de desenvolvimento, o que ajudou os paleontólogos a determinar a estação do ano em que o escudossauro encontrou seu fim. Aquela revelação foi fundamental para entender o contexto de sua morte. A primavera era uma época de enchentes e mudanças climáticas significativas, o que poderia ter contribuído para o afogamento do dinossauro. Os cientistas acreditavam que o escudossauro havia sido pego de surpresa por uma enchente repentina, que o arrastou até o fundo do mar, onde seu corpo foi rapidamente coberto por sedimentos, preservando-o por milhões de anos. Aquela segunda parte da investigação trouxe à tona muitos detalhes sobre a vida e a morte do escudossauro, mas também levantou novas questões que a equipe de Maria estava ansiosa para explorar. O fóssil continuaria a ser estudado por anos, e cada nova descoberta trazia uma emoção renovada à equipe, que sabia que estava trabalhando em algo verdadeiramente especial. Com as descobertas até aquele momento, o escudossauro se tornou uma peça central dos estudos paleontológicos. Maria de Andrade e sua equipe continuavam a investigar cada detalhe daquele incrível fóssil, e quanto mais exploravam, mais fascinante se tornava a história daquele dinossauro. Uma das grandes questões que ainda restavam era entender como o escudossauro tinha sido tão bem preservado, mesmo após milhões de anos. A equipe sabia que a resposta estava nas condições geológicas excepcionais do local onde ele foi encontrado. As camadas de sedimento que envolveram o dinossauro logo após sua morte criaram um ambiente anaeróbico, ou seja, sem oxigênio, o que impediu a decomposição natural do corpo. Além disso, a presença de minerais específicos contribuiu para a formação de um casulo rochoso ao redor do fóssil, protegendo-o ao longo dos milênios. Mas, além de entender as condições que permitiram essa preservação, os paleontólogos queriam descobrir mais sobre o ambiente em que o dinossauro viveu. Para isso, eles voltaram ao local da escavação, para coletar mais amostras de rochas e sedimentos. Essas amostras foram analisadas em laboratórios especializados, revelando informações valiosas sobre o clima e a vegetação da época. Os estudos mostraram que, durante o período em que o escudossauro viveu, a região era muito diferente. Ao invés de ser uma área de floresta tropical, como era naquele momento, a região era composta por vastas planícies costeiras, entrecortadas por rios e lagos. O clima era mais ameno, com estações bem definidas e uma vegetação adaptada àquelas condições. Aquela paisagem servia de habitat para diversos tipos de dinossauros herbívoros, como o escudossauro, que provavelmente se alimentava de plantas aquáticas e arbustos que cresciam nas margens dos rios. As descobertas não pararam por aí. Ao estudarem as amostras de sedimentos, os cientistas também encontraram microfósseis, como grãos de pólen e esporos de plantas, que forneceram mais evidências sobre a flora da época. Aqueles microfósseis revelaram que a vegetação na região era composta por samambaias gigantes, árvores primitivas e plantas com flores que estavam começando a surgir. Isso indicava que o escudossauro vivia em um período de transição, em que a flora antiga estava sendo substituída por novas espécies vegetais. Aqueles novos dados ajudaram os paleontólogos a construir um quadro mais completo do ecossistema em que o escudossauro viveu. Ele não era apenas um dinossauro solitário, mas parte de um complexo ambiente, onde interagia com outras espécies de dinossauros, além de enfrentar desafios como mudanças climáticas e a competição por recursos. Com todas aquelas informações em mãos, a equipe do museu decidiu criar uma exposição especial para apresentar ao público o escudossauro e as descobertas feitas a partir de seu fóssil. A exposição foi intitulada Os Guardiões do Tempo. Ela não apenas exibiria o fóssil restaurado, mas também reconstruções detalhadas do ambiente pré-histórico em que ele viveu. Com a ajuda de tecnologia de realidade aumentada, os visitantes poderiam ver como era a vida na Terra há milhões de anos e até mesmo interagir com versões digitais dos dinossauros. A inauguração da exposição foi um sucesso. Pessoas de todo o país, e até de outros países, vieram ao museu para ver de perto o escudossauro e aprender mais sobre a história daquele incrível dinossauro.
A exposição também chamou a atenção de cientistas internacionais, que ficaram impressionados com o nível de preservação do fóssil e com as descobertas feitas pela equipe de Maria. Com o passar dos anos, o escudossauro se tornou um símbolo da paleontologia mundial, inspirando novos estudos e pesquisas. O trabalho de Maria, Marcos e todos os envolvidos foi amplamente reconhecido, e eles continuaram a explorar outras áreas ricas em fósseis, em busca de mais tesouros pré-históricos. Além do impacto científico, a descoberta também trouxe benefícios culturais e educativos. Escolas começaram a organizar visitas ao museu, onde os alunos podiam aprender de forma interativa sobre a história da Terra e dos dinossauros. A exposição Os Guardiões do Tempo se tornou uma ferramenta poderosa de educação, despertando o interesse de jovens e adultos pela ciência e pela importância de preservar o patrimônio histórico e natural do país. Enquanto isso, as pesquisas sobre o escudossauro continuavam. Embora muitas perguntas tivessem sido respondidas, a ciência sempre encontra novas questões a explorar. A equipe de Maria sabia que ainda havia muito a descobrir, tanto sobre o próprio dinossauro, quanto sobre o mundo em que ele viveu. Em suas investigações contínuas, os cientistas começaram a focar em aspectos mais específicos, como o comportamento do escudossauro e sua interação com outras espécies. Utilizando simuladores de última geração, eles conseguiram recriar possíveis cenários de combate entre o escudossauro e predadores da época, como o carnívoro abelisauro, um dinossauro que também habitava a região. Aqueles estudos revelaram que a armadura do escudossauro não era apenas uma proteção passiva, mas também uma arma de defesa eficaz. Os grandes espinhos em seus ombros, por exemplo, poderiam ter sido usados para afastar predadores que tentassem atacá-lo. Além disso, os cientistas acreditam que a cor marrom avermelhada de sua pele poderia servir como camuflagem entre a vegetação, ajudando-o a se esconder de ameaças. Outro foco das pesquisas foi a dieta do escudossauro. Os paleontólogos estavam interessados em entender como ele conseguia se alimentar em um ambiente tão competitivo. Ao estudar a estrutura de seus dentes e mandíbulas, descobriram que ele tinha uma capacidade especial de triturar plantas fibrosas, o que lhe dava uma vantagem em relação a outros herbívoros. Enquanto novas descobertas surgiam, o legado do escudossauro continuava a crescer. Ele se tornou não apenas um símbolo da riqueza paleontológica, mas também um exemplo de como a curiosidade e a dedicação podem levar a descobertas extraordinárias. Para Carlos, o humilde operador de máquinas que iniciou aquela incrível jornada, nada poderia ter sido mais surpreendente do que ver sua descoberta se tornar um marco na ciência. O escudossauro foi uma lembrança de que mesmo os dias mais comuns podem esconder tesouros inesperados, e que a busca pelo conhecimento nunca deve parar. Ele também serviu como inspiração para futuras gerações de cientistas, que continuarão a explorar os mistérios do passado em busca de respostas que poderiam moldar o futuro. O que você faria se descobrisse algo incrível enquanto trabalhava, como um fóssil pré-histórico? Já imaginou encontrar uma peça rara que mudaria o rumo da ciência? Qual descoberta histórica mais te fascina? Compartilhe sua opinião nos comentários. Se você gostou dessa história emocionante, peço, por favor, que deixe um gostei neste vídeo e compartilhe com seus amigos. E este outro vídeo que está aparecendo em sua tela agora, também é muito comovente, e certamente também vai te emocionar. Se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade, e até o próximo vídeo.